O primeiro passo, né, a primeira dimensão da mandala que você precisa ter mais clareza em sua vida é você entender o que você ama fazer. O que você faz e você faria o resto da sua vida? O que você faria se dinheiro não existisse? O que você faz e seu coração vibra, sua pele se arrepia? Estou arrepiado agora, muito, ainda mais. O que você faz e seu olho brilha? São perguntas que a gente faz, né, para que a gente tenha mais clareza sobre essa primeira dimensão da mandala. Fala galera, esse é o Propósito Cast, um espaço para trocar ideias sobre carreira e os desafios de quem quer mudar o seu mundo e o que está em volta dele. Fala galera, eu sou o Felipe, nós somos a Merim Erim e a gente vai começar agora mais um Propósito Cast. Para vocês que acompanham a gente um pouquinho mais de perto, vocês já estão cansados de saber que esse é um espaço que a gente separou para que a gente possa discutir junto sobre como é que a gente coloca propósito naquilo que a gente faz todos os dias dentro da nossa profissão. A gente sempre traz aqui a nossa galera, a gente sempre diz isso. São pessoas que inspiram a gente no dia a dia, que contribuem com um ambiente mais consciente, mais sustentável dentro da iniciativa privada. Não só no sul de Minas, que é a região em que a Merim está, mas no Brasil como um todo. E hoje a gente está com duas pessoas que a gente admira demais. São duas pessoas que, como eu disse no início, não só atuam de forma consciente dentro do mercado, mas que também mostram para outras pessoas como isso pode ser feito. E a gente acha de verdade que, seguindo aquela lógica do Ubuntu, que a gente é, mas outras pessoas também têm que ser, essas duas pessoas representam muito essa palavra. Elas são pessoas muito conscientes, mas acabam influenciando outras pessoas também, para que no fim a gente tenha um sistema mais abundante, mais sustentável. Como eu fiz no último episódio, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou primeiro fazer a nossa introdução blogueira e de costume, para que na sequência os nossos convidados se apresentem. Tom finaliza e aí a gente já vai para a pauta, a gente já vai para o tema. Então, só para a gente reforçar, esse podcast, por mais que o foco seja áudio, ele está disponível também em vídeo, para quem gosta de acompanhar a gente no YouTube. Então, se você estiver acompanhando esse vídeo no YouTube, se inscreve no canal, agora a gente já passou aquela nossa primeira meta. Então, assim como a Dilma, a gente dobra agora. Então, vamos chegar a 200 inscritos lá no nosso canal do YouTube. Deixa o seu like para você sempre ser notificado de que tem conteúdo novo. Comenta, manda para os seus amigos, porque a gente sempre faz isso tudo com muito carinho, exatamente para a gente construir uma comunidade ao redor do tema propósito, do tema carreira, digamos assim. E aí a gente vai também lembrar vocês que esse podcast está disponível em todas as plataformas de áudio. Então, tem no Apple Podcasts, Spotify, enfim. Vocês acham em várias das plataformas que tem por aí, quando o assunto é áudio. Vou deixar os nossos convidados se apresentarem para eu ser cavaleiro. Vou começar pela menina, depois o menino e, por último, o menino da Merim, para a gente começar a falar sobre o que a gente preparou para vocês hoje. Bacana, obrigada pelo convite, Felipe, Tom. Para mim é um prazer estar aqui participando desse Propósito Cast. Eu sou Amanda Luiza. E quem eu sou de verdade? Eu sou a filha da Marlene com a Alex, a neta da Dona Elza, a noiva do Carlos, e estou atualmente analista do Sebrae, consultora de marketing, gestão de pessoas, e muito grata, muito honrada de estar aqui nesse espaço de consciência que vocês estão promovendo aí. Parabéns pelo trabalho, viu? Legal. Obrigado, Amanda. Obrigado. Então, vai lá, Vitor. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Felipe, ao Tom, ao propósito de vocês, da Merim, de ter realizado essa conexão aqui de alto impacto para todos. Sou o Vitor Iguidal e sou filho de uma mineira com um cearense. Eu brinco que eu sou sotero-mineiraense, sou baiano, sou soteropolitano. E o meu propósito, o meu Ikigai, é realizar conexões de valor, que geram resultados para todos os envolvidos. E eu vejo que o meu propósito está muito bem representado aqui através de vocês. A gente se conheceu, né, Felipe, Tom, lá em 2018, num curso de gestão de projetos do futuro, da Perestroika, e desde então a gente teve uma conexão de muita afinidade de pensamentos e valores, e estou bem satisfeito e feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito bom. Muito legal, muito bom. Obrigado mesmo, gente, por vocês terem aceitado o convite, disponibilizado aí um tempo
de vocês aí, que imagino que deve estar bem caótico nesse momento, como está para todo mundo, né? Não está fácil para ninguém, mas o Vitor e a Amanda, assim, são duas pessoas que a gente admira bastante, porque quando a gente iniciou, né, a Merim, quando o Vitor, no caso, quando a gente teve a ideia da Merim, ele já trabalhava à frente de uma coisa que a gente queria muito fazer, então ele foi muito importante, dando várias referências para a gente na hora de construir a Merim, e a Amanda também já estava no campo de desenvolvimento de empresas aí, lá no Sebrae, então a gente trocou uma ideia com ela também no começo da Merim, que foi muito importante para a gente, então os dois ajudaram bastante o projeto, né, ganhar vida, e tá aqui hoje, né, também compartilhando conteúdo com vocês, então eles também são responsáveis por isso ter acontecido. Então, sou muito grato, Felipe também é muito grato às portas, né, as dicas que vocês deram para a gente. Mas é isso, vamos para a pauta, que tem muito conteúdo bacana para a gente compartilhar. Muito legal. Para a gente fazer uma reflexão inicial, e hoje eu prometo que eu vou ser bem rápido, então você me controla, porque eu costumo falar demais. O que acontece, gente? Essa semana eu me deparei com uma coisa que me incomodou um pouquinho. E aí, como eu estou um pouco chato também nos últimos episódios, eu vou pedir um pouquinho de licença para os nossos convidados para ser crítico aqui na abertura desse 5º episódio. O que acontece? Eu não sei se vocês acompanharam, mas a CNN, que é uma das emissoras nacionais que mais investem em conteúdo hoje no Brasil, ela criou um programa agora, por último, que chama CNN Tonight. E é uma proposta bem legal, assim, eles estão trazendo referências diferentes, discutindo estereótipos, só que eles estão fazendo isso com 3 pessoas que são muito parecidas, assim, elas são de formações diferentes, mas são pessoas muito parecidas. E eu me sinto muito à vontade para falar disso, porque eu acompanho muito os 3 e admiro, com algumas ressalvas, o trabalho dos 3, né? Que é o Leandro Carnal, que é historiador, a Mari Palma, que é jornalista, e a Gabriela Prioli, que é advogada. E por mais que eles sejam pessoas muito talentosas, o programa ele tem um probleminha. São pessoas que têm referências muito parecidas. E quando você coloca pessoas assim dentro de um programa com tanto investimento, é como se tudo que aquelas pessoas levassem fosse superior a outras coisas que outras pessoas têm. E aí eu vou pegar um exemplo para resumir tudo isso que eu estou querendo dizer. Essa semana eles fizeram um post, Amanda e Vitor, falando do vocabulário do Leandro Carnal. Ele estava falando algumas palavras super difíceis lá, obviamente, para ensinar pessoas, né, sobre vocabulário, e palavras que têm assim, significados banais. Eu achei a ideia até bacana. Assim. Mas quando eles trouxeram essa mensagem, algumas pessoas, inclusive pessoas que eu gosto bastante, interpretaram mal a mensagem. Por isso que eu estou falando que isso é muito perigoso. E aí essas pessoas postaram coisas da seguinte forma, né? Acrescentem coisas ao vocabulário de vocês e parem de falar gírias e coisas desse tipo. E aí eu fiquei pensando no seguinte, gente. Olha só como a gente tem um pensamento viciado e a gente não para pensar. O Vitor depois vai poder complementar o que eu estou dizendo, que ele tem um conteúdo voltado para isso. Olha como a gente não para pensar em como a gente é viciado, em como a gente é todo momento levado a pensar sobre coisas que não foi a gente que criou. A gente tem referências tão parecidas, centradas numa Europa que só existe na cabeça de algumas pessoas, que a gente não para para discutir uma riqueza de coisas e uma riqueza de pensamentos que não só um país como o nosso tem, mas uma conversa como essa pode ter também. O Propósito Cast, ele nasceu para que a gente possa trazer também para esse espaço pessoas que pensam diferente, que vêm de origens diferentes, para a gente entender que cultura não é aquilo que está na minha cabeça, e cultura não tem que ter uma melhor ou outra pior. Cultura é cultura e pronto. Então, assim, cultura pode ser dialeto, cultura pode ser gíria, cultura é a periferia, mas cultura também pode ser o Leandro Carnal, cultura também pode ser a Mari Palma. Eu acho que o que a gente precisa pensar antes de começar essa conversa é: o Propósito Cast, ele tem como um dos seus objetivos fazer com que a gente quebre essa lógica e traga para a nossa cabeça consciência. E na maioria das vezes a gente não para pensar no significado dessa palavra. Consciência é despertar, consciência é descobrir. E eu estou passando por uma etapa que eu estou descobrindo um monte de coisa. E descobrir essas coisas faz com que eu veja coisas que eu gosto, mas ainda assim ser crítico com elas. E para puxar Amanda e Vitor para a conversa, para depois Tom finalizar também, trazendo um pouquinho o que ele pensa, como é que vocês hoje, e isso não estava combinado, por isso que eu pedi essa licença para vocês, eu vou começar pelo Vitor para depois a Amanda complementar. Como é que vocês hoje, Vitor, e aí eu vou usar um termo que é seu, uma expressão que é sua, como é que vocês quebram essa matriz, cara? Como é que vocês saem dessa coisa que está só na nossa cabeça para que a gente comece a, tipo assim, pensar de um jeito diferente
e, obviamente, influenciar pessoas que também querem pensar diferente? Espetáculo. Grande reflexão, grande pergunta, viu, Felipe? E gostei muito mais quando você trouxe realmente a nossa metáfora, né, do nosso curso online, que é o Saia da Matrix, né? E o que acontece? Primeiro a gente tem que entender como é que a nossa crença ela é formada. A gente entende que existem os P's programadores, que são os agentes da Matrix, que são as pessoas que instalam crenças, pessoas, não só pessoas como entidades também, que instalam crenças em nossa mente, nosso sistema de crença. Os P's programadores são pais, professores, palestrantes, publicidade, políticos, pastores, propaganda, por aí vai, certo? Que são influenciadores que trazem informações para nossa mente, e se a gente não se questiona, a gente acaba acreditando, acaba seguindo o fluxo, porque o sistema quer isso. O objetivo do sistema é fazer você seguir no fluxo de forma automática, né, para que você continue tendo uma vida estressada, ansiosa, depressiva, uma vida no automático, que é a vida que gasta mais dinheiro para o sistema, certo? Então, o primeiro passo para você sair da Matrix, você falou na sua fala, o primeiro passo é se questionar, se perguntar, se observar, ter consciência dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas emoções, das suas atitudes. E isso demanda energia, né? Demanda bastante energia você estar consciente a todo momento do que você está pensando, do que você está fazendo, do que você está sentindo, né? Então, o remédio, a pílula vermelha que a gente entrega, né, para as pessoas, a metáfora do filme da Matrix, né, daquela cena de Morpheus e Neo, a pílula vermelha que você desperta para o que é a Matrix, a pílula azul você volta a dormir. A pílula vermelha é uma metáfora para o autoconhecimento, mas o autoconhecimento prático, não o autoconhecimento autoajuda, que não, vou visualizar aqui minha vida mudando, não acontece. A grande diferença de autoajuda para autoconhecimento se chama atitude, né? Uma vez eu abri uma pergunta, né, lá no meu Instagram sobre autoconhecimento, propósito e destino. É engraçado, tem pouco tempo, tem umas 2 semanas isso. E me questionaram sobre quais são os 3 principais exercícios para o autoconhecimento. E os 3 são maiêutica, se questionar, e se questionar, e se questionar, e se questionar. É você estar todo momento questionando as suas atitudes, pensamentos, emoções, o que está acontecendo em sua vida. O segundo passo, escuta ativa, você escutar ativamente os seus sentimentos, emoções, pensamentos, enfim. E o terceiro passo é a atitude. Não existe autoconhecimento sem atitude, é colocar em prática. É você aprender sobre si mesmo e você colocar em prática. Então, a melhor forma para você evitar que esse tipo de programas indesejados, esses vírus mentais, né, sejam instalados em sua mente, é justamente você estar ciente do seu autoconhecimento. E a gente traz a importância da conscientização. Você falou sobre a consciência, que é o despertar, mas o que vai fazer mais efeito é se você adicionar ação na consciência. Que aí você vai ter a conscientização, né? Porque se você tem apenas consciência sobre algo que você precisa mudar em sua vida e você não age, você está tendo apenas consciência. Foda, muito legal. Amanda, na verdade eu queria começar... Parabéns, viu, Vitor? Amanda, na verdade eu queria ter começado por você, assim. Deu uma moral pro Vitor porque eu roubei a expressão que ele usou comigo numa reunião que a gente fez nos últimos dias. Mas só para eu te colocar na conversa, Amanda. O Tom, ele me indicou, nessas últimas semanas, um podcast super legal. Na verdade, era uma palestra, não sei muito bem, depois ele vai poder me corrigir. Mas que reunia ali produtores de conteúdos negros e negras muito bem referenciados na cultura em que a gente vive. Então, tipo, pessoas conterrâneas até do Vitor. Monique Evely, tava o Alê Soares e Tom me ajuda, menino do Meteoro. O Alê Santos, é o Alê Santos e Alê Santos. E a Cristiane Guterres, do Meteoro Podcast. Ótimo, obrigado. E aí, por que eu estou usando esse exemplo, Amanda? A gente vê que essas pessoas... Para mim, Monique Evely, ela é tão boa quanto Mari Palma. Para mim, o Alê Santos, ele é um cara tão bom quanto a Prioli. Para mim, a Cristiane,
é tão boa, desculpa se alguém aqui é fã da Cristiane, porque eu realmente esqueço, eu sempre confundo. A Cristiane, ela é tão boa e pode ser tão boa quanto o Karnal, assim. Só que a nossa sociedade, ela existe, ela elege o que presta e elege o que não presta. E na maioria das vezes o que não presta é negro, é periférico, é nordestino, é mulher, né? Então, tipo assim, a gente realmente tem essa exclusão que algumas pessoas querem esconder, mas que ela realmente existe. E, Amanda, eu sei que você está no segmento, e aqui a gente está entre amigos, então você pode falar o que você quiser, que ele é tão colonizador quanto, assim. Eu sei disso porque eu acompanho o trabalho que o Sebrae faz no Brasil, eu não estou dizendo do Sebrae Sul Mineiro, e ele é tão... É porque ele é a conclusão da sociedade, né? Nós somos o resultado de tudo isso que a gente está dizendo. Mas por que eu estou fazendo essa introdução longa? Eu queria saber de você, como é que você quebra a matriz? Sendo, tipo assim, tudo ao contrário do que as pessoas pregam em programas como esse da CNN que eu citei. Joia, eu acho que tem total conexão com isso que o Vitor falou, a questão de consciência mais ação, de conscientização. E aí, quando você coloca em prática, quando você tem atitude, você percebe que você pode, que você consegue, que você é tão capaz quanto. E aí, essa consciência mais atitude, ela te leva a ser um influenciador. E o que um influenciador faz? Influencia as pessoas a agirem tal como. Né? Então, eu acho que a cada dia mais a sociedade vai avançando e vai abrindo os olhos, vai despertando para até aqui viveu-se assim, foi assim, fez-se assim. Daqui em diante eu tenho inspiração. E essa questão da transformação digital, do online, das pessoas poderem se conectar, a gente foi tendo mais exemplos, porque até então a gente percebia a nossa realidade como deixa eu ver quantos negros ou quantas mulheres têm posição de destaque aqui na minha cidade ou aqui na minha empresa, aqui na minha região. Agora a gente tem um universo para se inspirar, para se espelhar, para almejar. Então eu acho que o caminho é esse, que esse trabalho, né, que vocês têm e que muitas empresas e pessoas estão começando a ter dessa conscientização, desse espaço de diálogo, de conversa, de perceber a riqueza da diversidade, de trazer outras referências para a gente construir aquilo que a gente tem como cultura, isso é muito importante. Então, eu quebro a matriz dessa forma, procurando referências, procurando me espelhar e me influenciar por pessoas que acreditam que tem chance de dar certo, né? E aí, trazendo aqui no universo de empresas que eu vivo, né, do Sebrae, trazendo uma pesquisa que a gente realizou com relação a cargos de gerência, né? Por que tem tão poucas mulheres em cargos de gerência? Não só porque elas não são encorajadas, mas porque a mulher, ela acredita que ela tem que estar 100% pronta para se candidatar. Não é nem para ser escolhida ou não, para se candidatar no processo seletivo, a mulher tem insegurança. Então, quer dizer, muitas vezes ela não é contratada porque ela nem teve a coragem de se inscrever, porque ela nem se acreditava, se achava capaz de participar daquele processo seletivo junto a outros homens. Então, assim, olha o quanto ainda a gente tem que evoluir, avançar e promover discussões que façam com que as pessoas se percebam capazes e queiram, né, alcançar aí os seus objetivos e os seus propósitos. Então, é bem por aí. Consciência mais ação, né, conscientização, atitude para influenciar as pessoas e inspirar com que outras pessoas se acreditem e acreditem que são capazes também. Então, muito, muito legal. Tudo isso que vocês falaram, assim, uma coisa que a Amanda falou por último, relacionado principalmente a essa questão da mulher ter que se sentir 100% pronta para poder se candidatar. Eu estava até ouvindo um podcast, agora eu não vou saber exatamente qual dos 2 episódios eu não sei se é o último Código Aberto, que foi com a diretora da RAP aqui no Brasil, ou se foi com um podcast que é do Zero ao Topo, com a diretora do Twitter no Brasil, que é a Fiamma, que ela fala que uma dessas 2 pessoas, né, porque eu estou ouvindo tanto que até me confunde as referências, né? Mas ela fala que uma vez na carreira dela, ela se recusou, né, uma promoção para um gestor dela lá, porque ela tinha acabado de descobrir que estava grávida. E aí, tipo, ela não queria
a promoção recusou por conta desse momento de gravidez. Então, tipo, essa questão que a Amanda tá falando é bem real mesmo assim, e a gente vê cada vez mais testemunhos de que, tipo, a mulher ela é sempre forçada a esse tipo de coisa, de estar sempre mais pronta e mais preparada, e ninguém fica questionando muito se um homem está lá porque ele merece ou porque ele é homem, exatamente. Então, existe esse problema muito grande mesmo. E tem várias coisas que vocês foram falando que foram me vindo algumas referências que eu estava consumindo durante esses últimos dias. Uma coisa que o Vitor falou um pouquinho no começo da fala dele, que foi sobre essa questão de atitude, né, com consciência. A gente estuda, né, na Merim, a gente traz muito o conceito da liderança Shakti, né, que é a liderança que equilibra o masculino com o feminino, que é o Shiva, o masculino, e Shakti, que é o feminino. E tem uma coisa que é muito latente assim nessa diretriz, né, que é a questão da combinação íntegra e cinética desses dois lados, porque consciência sem energia é dormente, né, e energia sem consciência é caótica. Então, tipo, se você tem uma energia muito grande que não tem um direcionamento, você também não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Mas se você tem só consciência e também não tem energia, você nunca vai conseguir despertar e realmente ter essa atitude. Mas para responder, né, também a pergunta do Felipe, que é sobre como a gente quebra a Matrix, né? No meu caso, assim, nos últimos tempos, nos últimos meses, assim, eu estou muito nessa jornada, Vitor, de autoconhecimento, de descoberta, assim, interna, e tentando mudar um pouco essas referências, como o Felipe falou. A gente está muito acostumado com essa questão de referência eurocêntrica, né? Então, isso, principalmente para a gente que é negro, é uma coisa que atrapalha bastante a nossa formação de identidade mesmo. Para mim ainda é um pouco mais difícil, assim, porque eu sou filho de pais adotivos, né? E eles são brancos, assim. Então, tipo, eu não cresci com essa referência. Eu tive que descobrir essa referência depois, assim, bem da minha fase adulta, assim. Mas, por um lado, até foi bom, né? Bom, assim, entre aspas, porque um monte de coisa, por falta de referência, eu também acabei não percebendo o que acontecia comigo, principalmente relacionado a olhares, a várias coisas. Eu já estou muito nessa descoberta de entender a minha origem mais profunda, assim, porque, tipo, a referência que a gente tem de África, desse tipo de coisa, tem muito a ver com pobreza, com coisa ruim, né? Mas a gente sabe que, tipo, a primeira civilização a ter, tipo, um crescimento, evolução tecnológica mesmo, tem a ver com a parte do Egito lá e tal. Então tem um monte de coisa de descoberta que eu estou fazendo relacionada a isso. Até compartilho várias coisas com o Felipe na minha jornada. E esses dias eu estava, hoje, né, por coincidência, estava vendo até coisas relacionadas a ervas, enfim, um monte de coisa que eu sei que eu estou começando a ter uma identificação e isso só está acontecendo porque eu realmente estou mudando essas referências, mudando esse paradigma. Então é uma coisa que para mim tá fazendo bastante sentido, sabe? De realmente buscar coisas diferentes, porque eu já tenho, como a Amanda falou, a internet hoje já me possibilita eu ter mais referências, né? Então eu busco cada vez mais referências pretas em todos os tipos, né, de produção de conteúdo, enfim, de várias coisas, e a gente vê que essa galera tem um conteúdo, às vezes, até melhor, assim, se a gente puder jogar, e não tem o alcance que outras pessoas têm, né? Então, a gente tem exemplos dentro da CNN, acho que não preciso nem citar nome nesse caso, mas o cara, ele é pago para passar vergonha o dia inteiro nos debates que ele participa lá, a gente sabe de quem, e é um negócio bem complicado, assim, sabe? Então, esse propósito, né, ele é realmente um processo que ele vem de uma descoberta. É isso que eu tenho tentado, né, fazer muito intensamente desde do começo do ano, assim, que a gente começa a ver, né, esses retornos dos frutos na Merim, e isso acaba ajudando. Então, eu queria também entender um pouquinho, agora começando com a Amanda e depois com o Vitor, como que foi para vocês, assim, esse processo de descoberta mesmo do propósito de vocês, e como que isso aconteceu realmente, assim, e como encontrar, né? Se você tivesse que dar uma dica para as pessoas aí, a Amanda e Vitor, qual que é um dos primeiros passos, assim, para poder encontrar esse propósito, na opinião de vocês? Bacana. Eu acho que o Vitor vai ter mais propriedade para falar sobre como as pessoas, né, encontram aí o seu porquê. Eu não sou estudiosa da área, mas dando assim, uma opinião
pessoal sobre isso, é o porquê eu acredito que seja na essência, né? Então, é o que você é e o que você sempre foi, né? Então, quando eu comecei a me perguntar qual que é o meu propósito, qual que é a minha missão de vida, o que que eu quero, para que que eu vim, enfim, todas essas coisas, né? Que a gente chega um ponto da vida que a gente para pensar sobre isso, eu comecei a refletir o que me fez chegar até aqui e desde quando que eu sou assim. E aí eu percebi que meu propósito está relacionado à pessoa que eu sou desde sempre. Desde que eu era pequena, eu gosto de me comunicar, eu gosto de passar informação para as pessoas. Tinha um grande sonho de ser jornalista, acabou que a vida me levou por outros caminhos, mas também relacionada à comunicação, a transmitir informação, a levar conhecimento para as outras pessoas. Isso é o que me motiva. Eu sempre gostei de ler, de estudar, mas não só para mim. Gostava de ler, de estudar, para passar para outras pessoas, para poder compartilhar com os outros as minhas descobertas, o que eu pensava. Então, para mim, a descoberta do propósito foi muito natural, porque eu comecei a refletir sobre quem eu sempre fui. As pessoas que gostam de mim por quê? Né? Qual o sentimento que eu desperto nas pessoas, qual sensação, qual que é a imagem que eu faço, qual que é a influência que eu tenho sobre a vida das pessoas. Então, eu sempre refleti muito sobre isso e cheguei à conclusão de que é resultado do que eu sempre busquei ser, pela formação que eu tenho, pela referência que eu tenho, pelos valores que eu herdei, né, dos meus pais, dos meus avós. Então, é isso. Eu descobri o meu propósito através da reflexão e se tem uma dica que eu posso deixar para o pessoal, é isso. Reflitam. Quais os seus hobbies, as suas atitudes, o que te trouxe até aqui. Né? Eu acho que isso é o propósito. Muito legal, Amanda. Acho que essa reflexão de que realmente está na essência, assim, cada um, por mais que existem métodos, né, para essa descoberta, o Vitor vai falar um pouquinho também do Ikigai, mas assim, é uma jornada realmente que cada um vai ter as suas particularidades ali. Então, eu também acho que essa questão de olhar para dentro é realmente o principal, mas agora para ir para o lado um pouquinho do Vitor aí, conta pra gente aí, Vitor, você que tem mais ferramentas aí, conta pra gente aí como que... Tô aqui ansiosa, vou tomar nota para eu revisar, ver se eu tô no caminho certo. Amanda, acho que eu não preciso nem falar depois de você, pô, você já trouxe a essência do que é reconhecer o seu propósito, sabe? É incrível te escutar, te observar, e você trouxe intuitivamente, né? Porque existe um método, existe um passo a passo, não é bem um passo a passo, sabe? Mas é uma jornada, você reconhecer o seu propósito, né? E te escutando, você realmente, intuitivamente, conseguiu percorrer essa jornada com maestria e reconhecer o seu propósito, sabe? Isso é incrível. E assim, uma das primeiras coisas que a gente fala que é o primeiro passo para você reconhecer o seu propósito é parar de procurar. Parar de procurar porque você não acha o que está fora, né? Você precisa reconhecer o seu propósito. Eu gosto de descobrir o seu propósito também, que você está descobrindo, né? Está tirando o cobertor, algo que está cobrindo o seu propósito. E o seu propósito, ele está dentro da sua essência, é o que direciona a sua essência. Eu gosto muito, sempre quando eu vou estudar sobre algum assunto, a primeira coisa que eu faço é ir na etimologia da palavra. É entender qual é o propósito da palavra, né? E a etimologia da palavra propósito vem lá do grego, que é proposito, que é aquilo que está à frente. Propósito é aquilo que está à sua frente, o que te motiva, o que te guia, o que te direciona. E eu posso falar muito eu vou explicar como eu reconheci o meu propósito. Também foi através da filosofia Ikigai, certo? Que foi apresentada por um grande irmão meu, Kiko Kislansky, que é um dos maiores especialistas de propósito do Brasil mesmo. Ele é cientista do propósito, ele é um propositologista. E ele me apresentou a filosofia Ikigai, que é uma filosofia oriental, milenar, que vem lá de Okinawa, que é uma das 5 zonas azuis do mundo, que é onde tem o maior índice de longevidade na Terra, onde tem a maior quantidade de centenários por metro quadrado. E esses centenários vivem tanto e tão bem porque eles sabem qual é o seu Ikigai. Mas só que
para nós ocidentais, que temos um pensamento mais analítico, mais racional, mais metódico, mais de passo a passo, para a gente reconhecer o nosso propósito, que é muito mais raro, como aconteceu no seu caso, de reconhecer o seu propósito de forma intuitiva, né? É importante que a gente construa um método para que as pessoas ocidentais, né, reconheçam o seu propósito, o seu Ikigai. O primeiro passo, né, a primeira dimensão da mandala que você precisa ter mais clareza em sua vida é você entender o que você ama fazer. O que você faz e você faria o resto da sua vida. O que você faria se dinheiro não existisse? O que você faz e seu coração vibra, sua pele se arrepia? Eu tô arrepiada agora, muito, ainda mais. O que você faz e seu olho brilha? São perguntas que a gente faz, né, para que a gente tenha mais clareza sobre essa primeira dimensão da mandala. A segunda dimensão é talento. O que está abundante em você? O que te sobra? Propósito não é o que está faltando no mundo e eu quero solucionar. Propósito é o que te sobra, o que está abundante em você. E quando você chega e fala que você ama ensinar, que você ama se comunicar, que você tem um talento grande para a comunicação, é por aí que está o seu propósito, sabe? Tem uma frase de Aristóteles que ele fala que quando o seu talento encontra com as necessidades do mundo, é aí que está o seu propósito, sabe? O terceiro passo é você entender, é como você consegue colocar esse propósito para gerar retorno para as pessoas envolvidas, a sua atividade profissional. É o que você faz e te dá retorno. Mas não adianta você amar o que você faz, ter talento, tá tendo retorno, seja financeiro ou seja imaterial como gratidão. Você está tendo retorno. Mas às vezes você não está construindo um legado positivo para a sua vida. Você não está construindo, você não está gerando valor para o mundo, gerando valor para as outras pessoas e para você também. Então, no momento que você reconhece o que você ama fazer, o seu talento, a sua atividade profissional, o que você ganha, o que você tem retorno, e você também reconhece o legado que você está construindo com o que você faz, é nesse momento que você reconheceu o seu Ikigai. No meu caso, vou explicar rapidamente aqui. O que eu amo fazer? Isso aqui que eu estou fazendo agora. Gerar valor para a vida das pessoas. Seja conectando com informação, conectando com uma outra pessoa, seja trazendo um conteúdo para a pessoa que vai mudar a vida dela. Isso é algo que eu amo fazer. Se dinheiro não existisse, eu estaria fazendo isso aqui agora. Qual é o meu principal talento? Eu tenho uma metodologia que a gente gosta de indicar dentro do método Ikigai, os pontos fortes do Instituto Gallup, né, que eles mapearam 34 talentos do ser humano. E você responde o teste. Eu indico esse livro, viu, Felipão? Para todo mundo. O pessoal que está escutando aqui a gente agora nesse podcast, compra o livro, descubra seus pontos fortes do Instituto Gallup, que aí você faz um teste, responde 127 perguntas e você dá seus 5 principais talentos. Os meus principais talentos são comunicação, futurismo, positivo, carisma e input, né? Então, como que eu posso sintetizar isso? Eu tenho um talento muito grande para conectar pessoas com tendências, sabe? Eu tenho um talento para isso. Eu vejo uma tendência e falo, velho, faça por aí que vai dar certo. E dá. Quando eu reconheci o Bitcoin valia R$300, certo? Quando eu reconheci a tendência do propósito, não se falava de propósito, o propósito era abraçar a árvore, sabe? Então, quando eu vi que a tendência do propósito estava alinhada com o legado que eu queria construir, né? Uma pergunta principal também, o que te inquieta no mundo hoje? No momento que você entende o que te inquieta no mundo hoje, você está com um projeto para solucionar isso, seu propósito está bem por aí também. O que me inquieta no mundo hoje? Pessoas que não vivem seus propósitos. O que me inquieta? Baixo nível de consciência do ser humano. Egocentrismo. Tudo isso, e eu entendo que o autoconhecimento é um caminho para solucionar essa crise. Então, no momento que eu comecei a fazer todas essas reflexões, eu entendi que o meu Ikigai é realizar conexões de valor. É conectar pessoas para expandir o nível de consciência da sociedade. Aí você começa a ter mais clareza sobre o seu propósito e aí a vida começa a fluir de uma forma mais natural. Nem mais fácil, nem mais difícil, de uma forma mais natural. Uma forma que faz sentido para você, uma forma que você escolheu viver a sua vida. É no momento que você começa a reconhecer o seu propósito. Muito foda, muito legal, Vitor.
Você sabe, cara, que uma das formas que a Merim encontrou para manifestar o nosso propósito, momento mexendo agora, mano, foi mostrar para as pessoas aí. que existem outras referências. Quando eu puxei a nossa primeira conversa do podcast, falando sobre vamos olhar para outros lados, outras pessoas, outras formas de ver o mundo, a gente defende muito isso com uma newsletter que a gente disponibiliza para a nossa audiência. Essa newsletter ela vai estar na descrição desse vídeo ou desse áudio, dependendo da plataforma que vocês estiverem consumindo isso. Ela se chama 4 Inspirações e ela vem exatamente com essa ideia de trazer referências diferentes para que a gente possa ser pessoas e profissionais diferentes. A gente manda toda semana 4 conteúdos que inspiram a Merim a fazer o que a gente faz no nosso dia a dia, e esses conteúdos vão desde filmes, podcasts, livros, enfim, tudo que referencia a gente, para que essas pessoas possam ter contato com coisas que são diferentes, exatamente para elas saírem um pouquinho da Matrix de novo, para usar o termo do Vitor aí. E aí, gente, para a gente puxar a nossa conversa para um outro tema, tem uma empresa que referencia muito também o que a gente faz no nosso dia a dia, porque a Merim, ela junta esse lado mais consciente, mais humano dos negócios, com metodologias ágeis de gestão. E as metodologias ágeis de gestão, elas apostam na colaboração para gerar inovação e para gerar criatividade. E uma das empresas que mais fazem de forma bem feita isso no mundo é a Mesa, né? Era mesa e cadeira, agora virou só mesa. E a Mesa ela tem um método muito legal, onde eles resolvem problemas complexos de negócio, de grandes iniciativas, de grandes organizações no mundo em até 5 dias. Então, eles já fizeram mesa de tudo e quanto é tipo. E eles falam, Vitor e Amanda, agora, para começar pelo Vitor, que o nosso propósito ele precisa virar uma missão. E qual que é a diferença, segundo a Mesa? Propósito é porque, propósito motivo que está por trás das ações que a gente tem, missão tem relação com aquilo que a gente quer realizar com o nosso propósito. Então, tipo assim, propósito, para mim, Felipe, propósito pro Felipe é me transformar na melhor versão de mim mesmo todos os dias e fazer com que pessoas e empresas se transformem nos protagonistas das suas próprias histórias. A missão que eu tenho a partir disso é impactar pessoas por aquilo que eu falo e por aquilo que eu acredito. Eu queria saber primeiro do Vitor e depois da Amanda. Como é que a gente transforma essa missão em rotina? Porque a partir do momento que eu entendo que a minha missão é impactar pessoas pelo que eu falo, pelo que eu acredito, obviamente fazendo, obviamente resolvendo o problema, eu entendo que eu posso fazer isso consultando empresas, eu posso fazer isso produzindo conteúdo, eu posso fazer isso conversando. Já comentei com empresas que a gente atende do ramo da gastronomia, que eu poderia fazer isso sendo um garçom tranquilamente. Como é que a gente transforma isso, Vitor? Nosso propósito em missão, em dia a dia. Espetáculo de reflexão de pergunta, Felipe. E gostei muito quando você traz a referência da Mesa, que também me inspira muito a Mesa, né? Eu conheci no curso que a gente fez, não conhecia. E aí, desde então, comecei a acompanhar e me inspirar muito, né, na metodologia deles. E eu gostei muito da visão que você traz, a mesma que eu entendo também da diferença entre propósito e missão. O seu propósito, você nunca vai realizar ele, cara. Desculpa te falar. Você nunca vai realizar o seu propósito, mas porque ele está te direcionando, porque ele já está realizado dentro de você. A missão você realiza. Missão dada igual missão cumprida, né? Você cumpre sua missão, seu propósito não. O propósito ele é eterno, sabe? Ele é infinito. O propósito de Steve Jobs era fazer com que as pessoas pensassem de forma diferente. Para isso, ele desafiou o status quo através da Apple, certo? Então, Steve Jobs faleceu, mas o propósito dele continua vivo, sabe? Toda vez que você pega um aparelho da Apple, ele está te fazendo pensar de forma diferente. E respondendo sua pergunta, uma das coisas que eu aplico, né, em minha vida e também trago isso para as pessoas que a gente faz atendimento, né, de clarificação de propósito, tudo, porque propósito é algo muito subjetivo, é algo muito abstrato. Então a gente busca realmente trazer missões para o dia. Meu propósito é conectar pessoas. Quantas pessoas eu conectei hoje? Criar KPIs, criar indicador, né? Criar evidência. Qual é a evidência hoje que você viveu o seu propósito? De que forma você conectou um conteúdo com alguém e gerou transformação na vida dela? Se você começa a todo dia, de noite, fazer uma avaliação de quanto que você viveu o seu propósito, de forma prática, de forma objetiva, de forma tangível, é nesse momento que você começa a gerenciar a sua vida, né? Porque se não tem KPI, não tem gestão.
Se não tem indicador, né, isso a gente aprende muito, né, em empreendedorismo, nesse universo de startup, de metodologias ágeis, enfim. E então a gente tem que se tratar como uma empresa também, né? Então eu tenho. Quantas pessoas eu conectei hoje? Acabei de conectar um amigo meu, né? Um amigo meu que tem uma startup incrível aqui em Salvador, que é a Intera, eles hackeiam recrutamento e seleção com inteligência artificial e tal, e também com experiências de trazer a cultura da empresa para o recrutamento e seleção, para que os novos entrantes já tenham essa experiência inicial. E aí um amigo meu, que é o fundador da Confraria do Empreendedor, o Diogo Garcia, ele está fazendo um trabalho recrutando startups promissoras no Brasil. Aí esse meu amigo falou, Vitor, e aí, você me conecta com o Diogo? Essa palavra também é uma âncora para mim, sabe? Vitor, você me conecta? Vitor, você me conecta? Eu já sou procurado por isso, entendeu? Aí, em 3 segundos, Augusto e Diogo estavam conversando, sabe? Eu criei minha metodologia de apresentação, né? Eu gero autoridade para a pessoa, falo o que ela tem de bom, já falo dos talentos dela, já falo do que ela gosta, porque eu já crio afinidade para os dois. Aí a tendência dessa conexão prosperar é muito maior, sabe? Do que eu chegar, passar o contato, tomar aí e falar com ele. Não, manda um áudio de 30 segundos explicando o objetivo, missão, propósito dessa conexão, quem é o cara, tal. E isso é construir ponte, né? Eu sou um construtor de pontes. Então, me pergunto, quantas pontes eu construí hoje? Muito legal. Amanda. Eu já peguei vários insights aqui para colocar em prática também. Só para te puxar para a conversa, desculpa te interromper, mas é porque eu lembrei agora de uma história super legal. Porque eu conheço seu irmão, né? Seu irmão é parceiro de copo e de time, meu. Então, assim, e aí, você ia falar, Tom? Não, falei coitado. A gente se conheceu há um tempo, né? A gente se conhece antes dessa história de você ter feito parte ali dos primeiros passos da Merim. E eu sei que, tipo assim, a tua jornada no Sebrae, ela é uma jornada que é longa. Você acredita muito no que você está fazendo lá. Tipo assim, se você não acreditasse, você não estaria lá há tanto tempo e crescendo tanto, né? Tipo assim, aí o crescimento ele tem mais a ver ali com o desenvolvimento, mas no seu caso, você cresceu para cima também. Então, tipo, eu queria saber de você, Amanda, como é que você transforma todos os dias o seu propósito em missão? Bacana. Eu vou falar pro Gustavo, que você lembra bem dele, como parceiro de copo, que a missão dele é essa mesmo. Conectar as pessoas através do copo. Um bom meio, admito. Mas, enfim, como boa administradora que sou, né, eu gosto muito de utilizar ferramentas no meu dia a dia. Então, o que eu aprendi lá na faculdade, eu trago para a minha vida pessoal como forma de transformar aí o meu propósito em missão, né? Então, por exemplo, o benchmark. O que é o benchmark? Você aprender com o mercado, você olhar para o mercado, ver o que está dando certo e colocar em prática no seu negócio. E na minha vida eu também busco fazer isso. Então, das pessoas que eu identifico que têm o mesmo propósito que eu, que estão buscando a mesma missão que eu, o que elas fazem? Como é que elas transmitem isso? E aí eu procuro me espelhar também. A questão do PDCA, que é o ciclo de melhoria contínua, né? Então, eu procuro planejar a minha semana, as minhas atividades, refletir como é que o que eu vou fazer durante a semana vai se refletir, vai ter aderência, vai ter conexão com o meu propósito, e aí eu vou revisando, vendo o que funcionou, o que não, o que deu certo, o que não. E aí, nesse processo, né, como você comentou, de crescimento dentro do Sebrae, eu também utilizei as mesmas práticas. Então, deixa eu ver o que eu posso aprender, no que eu posso me desenvolver, como é que eu posso ser melhor e ser notada pelas melhorias que eu estou tentando, né, aplicar na minha vida. E a melhoria contínua, sempre contando aí com muitos parceiros, muitos mentores. Eu acho que ninguém faz nada sozinho, a gente vive em sociedade, não é à toa, a gente precisa assim, uns dos outros, né? Então eu sempre estou procurando me cercar de pessoas que possam agregar, que possam contribuir para que eu seja a melhor versão de mim, etc. Vontade de fazer uns 4 episódios só hoje, então. Nossa, Gui, eu tô adorando a conversa, viu? Quero ser convidada mais vezes. Falar é comigo mesmo.
E vocês dois estão falando que, tipo assim, geralmente a gente sempre vem com a reflexão depois das falas, né? Das falas de vocês, né? Mas dessa vez vocês falaram tanto que tá me forçando só a pensar, eu não vou conseguir nem compartilhar agora o que eu tô pensando, vou ter que refletir a semana inteira aí, porque veio um monte de coisa que vocês falaram que realmente vão até, tipo, melhorar a maneira como eu enxergo o propósito, realmente, assim. Então, vocês conseguiram me ajudar. Não sei se provavelmente vai ajudar outra pessoa, mas até nesse momento que está gravando aqui, vocês já conseguiram me ajudar a melhorar as minhas referências e os meus questionamentos relacionados ao meu propósito e a um monte de coisa. Então, já agradeço desde agora, né? Mas agora, para a gente partir para uma outra pergunta, para vocês aí encherem mais a gente de referência, tem a questão que vocês dois falaram de jeitos diferentes, né? Mas que puxa muito para a nossa próxima pergunta aí, que é relacionado à diferença, né, entre destino, né, e a jornada para o destino, né? Então, o Victor falou bastante aí de KPI, de um monte de indicador que não tem relação com conseguir chegar no objetivo, mas é mais importante controlar isso antes de chegar nesse destino. E a Amanda também falou do PDCA, de melhoria contínua, de várias coisas que tem relação com a jornada em si e não com o destino, né? Que às vezes é uma distopia, né? Que a gente tem aí de ficar concentrado muito no destino, realmente, na chegada, né? E como diz aí Djonga, né? O que se aprende no caminho importa mais do que a chegada. Perfeito. Então, eu queria saber como que vocês fazem, né, esse exercício aí. Pode começar com a Amanda agora, esse exercício de se desconectar um pouco realmente do destino, né, e focar na jornada, né? Porque a gente precisa realmente viver a jornada de um jeito que seja motivador, né? Que a gente possa gozar realmente de estar presente nos momentos e nos desafios que a gente tem no nosso dia a dia. Porque se a gente ficar focado realmente sempre no destino, ele vai estar sempre longe, a gente precisa dar o passo, caminhar para que ele chegue, né? Então, começando pela Amanda, qual um exercício prático, às vezes alguma coisa que você mentaliza aí para realmente conseguir focar na jornada e esquecer um pouquinho o destino, né? Porque é um exercício difícil de ser feito muitas vezes. É complicado mesmo, né? A gente tem muitos sonhos, muitas expectativas, a gente quer estar lá na frente, a gente quer chegar, a gente quer conquistar. Mas uma coisa que eu ouvi que para mim faz total sentido é que o que nos diferencia, né, enquanto seres humanos dos animais é a consciência, a autoconsciência e a certeza de que a gente vai morrer. Né? Então, assim, os animais, eles não ficam pensando que eles vão morrer, Não, aí a gente tem essa certeza. Aliás, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. E a gente não sabe quando que a gente vai morrer. Então, quando a gente se conecta e fica preso na chegada, a gente tem que parar e pensar, poxa, mas eu não sei quando que vai ser essa chegada. Eu não sei se eu vou conseguir chegar até a chegada que eu estou sonhando ou que eu estou imaginando. E aí, quando você começa, né, a refletir sobre, a única certeza que eu tenho é que eu vou morrer, o que me resta? Me resta o agora, me resta o hoje. Então, eu só tenho poder, eu só posso fazer alguma coisa, eu só posso ser melhor, eu só posso cumprir o meu propósito, a minha missão, etc., no agora. Né? Amanhã eu já não sei, depois de amanhã eu já não sei. A gente espera que sim, a gente tem essa expectativa, mas a gente não pode fazer nada com relação a isso. Então, eu busco viver a minha jornada, principalmente com esse cenário de pandemia, né? Eu acho que essa doença, a gente vê notícia de milhares de mortes por dia. Eu lembro a primeira imagem que eu vi num jornal, de várias covas abertas, né? Esperando ali caixões chegar. Aquilo me chocou. Meu Deus, lógico, as pessoas morrem, a gente sabe, é comum, né? Esperar ali 1, 2 enterros por dia numa cidade, enfim. Agora, você vê lá dezenas de covas abertas, esperando vidas propósitos que não foram cumpridos, missões que não foram alcançadas. Isso é realmente muito impactante. Então, eu sempre procuro me cercar de consciência de que eu só tenho agora, eu só tenho o hoje. Eu preciso fazer a diferença hoje. Eu não posso ficar me planejando, ficar imaginando que ano que vem eu vou ser uma pessoa melhor, que ano que vem eu vou fazer isso para o mundo, que
amanhã, não, eu tento focar no agora. Segunda-feira, né? Essas armadilhas, no ano novo, no Réveillon, virou o ano, eu procuro não focar nisso, tendo essa consciência, essa certeza de que eu só tenho o agora. Então, como eu busco encarar a jornada. Não, muito foda. Muito foda. Você foi falando, me veio umas coisas que eu estava ouvindo hoje no podcast. Eu já gosto muito, né, da família Roque de Oliveira, né, que é o Emicida, né, o Leandro e o Evandro, né, e hoje eu estava ouvindo muito a dona Jacira, que é a mãe do Leandro e do Fiote, né, e ela compartilhando algumas coisas, algumas referências que ela tinha, né, relacionada à própria vivência dela. Ela falou um pouco dessa questão também de saberes, né, e de que, tipo assim, para a gente chegar no futuro, né, a gente tem que realmente ir olhando para trás e aprendendo com as referências passadas, assim. Então é um negócio que me impactou bastante, que ela mostra que muito das coisas que ela põe em prática hoje ela aprendeu com a mãe dela, enfim, com quem está cercado perto dela ali, que teve, né, presente na vida dela. Não necessariamente essas pessoas tinham, né, essa visão realmente de algo muito para frente, assim, dessa jornada. E acabou que isso me foi trazendo várias reflexões relacionadas a essa questão realmente dessa finitude, sabe, Armando, que a gente que você falou aí, e isso é bem, é um negócio que tem mexido um pouco com a minha cabeça, mas é realmente esse exercício de pensar que a gente só tem o agora, então a gente tem que fazer o que mais a gente pode fazer, o que melhor a gente pode fazer. Então, agora, para ir para a conversa um pouquinho pro lado do Vitor, e você, Vitor, aí com seus saberes aí baianos, né, que a gente gosta muito, né, eu particularmente gosto muito da cultura aí de vocês. Eu sei que vocês têm muitas referências diferentes para trazer também para a gente nesse sentido. Eu gosto de fuder. De fuder, né? De fuder, é barril. Esse papo tá barril, velho. Tá barril. E tudo depende da entonação, né, do barril. Barril é várias coisas, né? É massa. Vamos lá, por onde eu começo? Porque a gente entrou num papo bem filosófico que eu amo, sabe? Então eu vou ter que me segurar aqui para não me expandir demais, mais do que o normal. Pessoal, qual é o destino da vida? É uma pergunta? É uma pergunta? Qual o destino? Uma pergunta retórica ou exige resposta? Existe resposta. Caramba, você fez a gente... Não é pra filosofar? Bora filosofar. Velho, eu acho que... O destino da vida. O destino da vida, cara, acho que tem a ver com promover, tipo, deixar o lugar que a gente habitou, o lugar que a gente passou melhor do que quando a gente chegou. Essa é a sua jornada, certo? Eu acho que, tipo, o destino da vida é viver, Também é meio, também é jornada. O destino da vida é a morte. Olha que trade-off, né? Que paradoxo, né? O destino da vida é a morte. Então, no momento que você começa a perceber que um dia você vai morrer, você começa a viver agora. Por isso que a fala da Amanda é espetacular, né? Justamente isso. E eu, com 18 anos, galera, eu fiz uma tatuagem nas costas que não sei porquê, né? Assim, eu tenho tatuado nas costas Choose Your Destiny. Com 18 anos, eu tava pensando sobre essa questão. Não é de Mortal Kombat, não, né? Choose Your Destiny. E você escolheu? Muita gente pergunta, mas não é não. O Choose Your Destiny, eu sempre pensei, né, que você pode escolher o seu destino. Você tem esse poder de escolha, o livre-arbítrio, ele existe. Mas só que existem coisas na nossa vida que a gente não tem poder de escolha, são coisas que não estão sob o nosso controle, e tá tudo bem. E esse tá tudo bem é muito importante quando a gente coloca nessa fala, porque no momento que você quer ter controle sobre algo que você não controla, aí que você começa a ter interferências na sua vida, né? E quando você traz a questão de você escolher o seu destino, você escolher, é você que está escolhendo para onde que você quer ir? Ou são as outras pessoas que estão escolhendo para onde que você deve ir?
E você começa a tomar as rédeas, a você tomar o protagonismo da sua vida através do autoconhecimento, de você se questionar para onde eu quero ir. Qual é o meu destino? E no momento que você escolhe o seu destino, você já consegue mapear a sua jornada, né? Então, o destino é tão importante quanto as jornadas, né? Muita gente fica falando, a jornada é mais importante que destino, destino é mais importante que... É tão importante, na minha visão, na minha percepção, é tão importante quanto. Porque, assim, se eu escolher hoje ser o melhor investidor financeiro do mundo, eu estou escolhendo minha jornada. A minha jornada vai ser estudar finanças, vai ser investir dinheiro, vai ser me relacionar com pessoas que investem financeiramente, enfim. Se eu escolho o meu destino ser uma pessoa que trabalha com a expansão de consciência no mundo, eu começo a me relacionar com vocês, é isso que eu quero, sabe? Então, quando a gente começa a se questionar, né, sobre a nossa jornada e o nosso destino, a gente precisa sempre estar se questionando e atento ao que está acontecendo com a gente, né? As nossas escolhas. Eu gosto muito, né, da metáfora do barco no oceano. Um barco, quando ele sai de um porto, ele tem um destino. Aí tá lá o marinheiro no porto e ele sai para o oceano. O marinheiro, ele tem controle sobre o mar? Não. O marinheiro, ele tem controle sobre o vento? Não, não tem. Ele tem controle sobre a tormenta que está vindo ali, sobre o sol, sobre a chuva? Não, não tem. Mas ele tem controle sobre as velas do barco, sobre o timão do barco, sobre a direção do barco. E a vida é isso, né? A gente tem que entender que existe a jornada até o destino, mas eu só tenho poder de controlar o que tá sob o meu alcance. Eu não tenho como controlar o coronavírus. Eu não tenho como apertar o botão aqui do meu computador e parar o coronavírus. Mas eu tenho como controlar. Eu não gosto muito dessa palavra controlar, né? Porque o controle é uma ilusão. Mas você tem como influenciar o que você faz com o que acontece com você. Você não tem como... Na maioria das vezes, né, você não tem como influenciar o que pode acontecer com você, fatores macroambientais, né, fatores externos. Mas sobre o seu interno, você tem como controlar. E no momento que você começa a controlar isso, sabendo que o destino da vida é a morte, e você só tem um agora para decidir, para escolher, eu só tenho como escolher agora. Eu só tenho como escolher o que eu estou falando com vocês aqui agora. Eu não tenho como escolher o que eu já tinha feito, já está feito. O que eu posso fazer, eu ainda tenho como escolher. Mas só que vai depender muito das perguntas e das reflexões e dos insights que você traz para mim agora, né? Então, é muito importante a gente entender que o destino é o horizonte, certo? Aonde você quer chegar, o seu propósito é o horizonte. Você tem como chegar no seu horizonte? Você vai andar e não chega no horizonte. Mas não é porque você não consegue chegar no seu horizonte que você tem que parar de andar, entendeu? Então é muito importante engraçado vocês trazerem isso para mim agora, porque tem 2 semanas que eu fiz uns stories no meu Instagram falando justamente sobre isso. Me pergunte sobre autoconhecimento, propósito e destino. E a gente está hoje aqui conversando sobre isso, que não foi combinado nem nada, né? São as serendipidades, né? As coincidências significativas que acontecem em nossas vidas, e são justamente nessas serendipidades, nessas coincidências significativas que vai mostrando que a gente está no caminho certo em direção ao nosso destino. Muito, muito, muito legal. Para finalizar, eu vou fechar um pouquinho dessa reflexão que o Tom trouxe, que ultimamente eu estou focado muito num pensamento assim, que eu acho que o grande problema do mundo... Eu estou lendo um livro, Vitor e Amanda, que está realmente mexendo na minha cabeça. Chama Um Novo Mundo, do Eckhart Tolle. Então é isso, né, velho? É foda, é foda. Então e a gente não falou sobre isso. Esse livro é muito foda. Esse livro é muito legal. Tô relendo, velho. Me arrebentou, nossa senhora. Esse é foda. Esse livro é muito legal. E aí ele fala... A mensagem do Eckhart, né, nesse livro é a seguinte...
a construção social que acontece na nossa cabeça, desde quando o mundo é mundo, desde quando o ser humano é ser humano, ela resultou num negocinho chamado ego. Só que não é o ego do Freud, não. É o ego da nossa mente, é o ego do barulho, é o ego do excesso de pensamento. E o ego, ele só tem um único objetivo, que é a identificação. E a gente sempre se identifica com um nome, com uma roupa, com coisas, com pessoas, e essa identificação vai exatamente viciando o nosso pensamento. E isso fecha muito aquilo que a gente falou lá no início da nossa conversa. Quando a gente acha que existe uma coisa que está certa, outra que está errada, uma coisa que é superior, outra coisa que está abaixo dessa que é superior, é porque o nosso ego está dizendo para a gente com o que ele se identifica. E a gente precisa começar a parar e entender que o nosso pensamento não é a gente. A nossa mente não é a gente. O que está, esse barulho que está na nossa cabeça a todo momento, não é a gente. Então, aqui, esse podcast é um convite exatamente para a gente quebrar padrão, para a gente quebrar norma, para que a gente possa olhar no espelho e realmente ver quem a gente é e não quem o mundo mandou a gente ser. Então, tipo assim, a lógica por trás disso tudo, gente, que a gente precisa entender é o ego, ele se identifica com o desejo. E desejo não tem fim. Tipo, se a gente tivesse, olha só a loucura, se a gente tivesse focado em combater ou em vamos dizer assim, me ajuda com uma palavra que é tipo assim, consumir. Desvencilhar. Se a gente tivesse focado em suprir, se a gente tivesse focado em suprir necessidades, a gente viveria de uma forma muito melhor, porque necessidade tem limite. Quando a gente para de se identificar, a gente tem necessidades muito básicas se a gente for parar de se identificar. Qual que é o problema do ser humano? Qual que é o problema do mundo? A gente está focado no desejo. E aí, o Siddhartha Ribeiro, eu falei isso com o Vitor também na reunião que a gente teve essa semana, tem uma frase que é genial. A infelicidade está muito bem distribuída. O dinheiro, que é a engenharia do mundo, não. Por que isso acontece? Porque a gente está focado no desejo. E uma pessoa que tem muita grana, ela vai sempre querer mais, porque ela está focada no desejo. Uma pessoa que tem pouquíssimo dinheiro, ela também está muito infeliz, porque ela não tem a necessidade dela. Então, eu acho que a lógica que a gente precisa pensar depois disso tudo é a seguinte: o nosso ego se identifica com desejo. Se a gente começar a entender que a gente não precisa de muita coisa, a gente vai ter muita coisa. Faz sentido? Total. E aí, dentro dessa lógica, para a gente fechar, gente, eu queria que a gente deixasse aqui uma rodada agora, eu vou começar por mim, para o Tom finalizar o podcast lá no fim, uma rodada de indicações, bem rapidinha. Eu vou começar por um filme que eu vi esse final de semana, eu não tinha visto, e eu me arrependi profundamente de não ter visto esse filme ainda. Chama Sully, que conta a história do herói do Rio Hudson, o cara que pousa um avião real, essa história aconteceu, um avião com 155 pessoas no meio de Nova York. Tipo assim, ao invés de procurar o caminho óbvio, né, o caminho que o sistema estava mandando ele procurar, ele olhou para ele, entendeu o que estava passando dentro dele, pousou um avião com 155 pessoas no meio de Nova York e salvou todo mundo. E assim, a história é fodida. Acontece uma vez na vida, né? Não façam isso em casa. Mas o filme é muito, muito bom. Amanda depois, aí Vitor e o Tom finaliza. Legal, não estava contando com isso não, mas já está aqui pertinho a minha indicação. Comecei a ler essa semana o livro Encontre Seu Porquê. E aí, dentro, né, do tema desse propósito cast, eu vi que eu fiz a escolha certa por esse livro, que eu estou no caminho aí de revisar, de entender como é que eu posso melhorar, se é esse mesmo o meu propósito ou se eu estou interpretando errado. Estou muito afim de saber mais sobre o assunto. E aí eu escolhi esse livro para a leitura da semana. Estou no comecinho ainda, mas depois desse bate-papo me empolguei ainda mais a terminar de ler. Muito bom. Vitão, vai lá. Rapaz, eu vou ficar com o meu filme preferido da história da minha vida, Matrix. Matrix é muito mais do que um filme, é uma obra de arte, é uma grande metáfora do que é isso aqui que nós estamos inseridos. E vale muito a pena, antes de ver Matrix, ler O Mito da Caverna, de Platão, porque também tem muita alusão ao Mito da Caverna de Platão, de você encontrar a luz e você trazer a luz para dentro da caverna. E às vezes você não é muito bem recebido quando você traz a luz para dentro da caverna. Que é até uma frase, né, de Morpheus, que muitas das pessoas estão tão inseridas dentro do sistema que quando você tenta alertar para elas que ela está dentro do sistema, ela vai tentar
defender o sistema e te combater, que é isso que acontece também, né? Então, eu indicaria esse livro, esse filme, que é um filme que, se você olhar com um olhar filosófico, de questionar, de observar as pequenas metáforas, né, que tem no filme, né, você começa a compreender. Morfeus é o Deus do sonho, aquele que desperta Neo, que é o novo, que é o escolhido, porque ele sabe que se ele se escolher, ele vai conseguir sair da Matrix, quebrar a Matrix. A Trinity, que é a Trindade, que é o corpo, mente e espírito, que se apaixona pelo... Se você for, vai longe, viu? Então, vale a pena... Se você já assistiu, reassista, porque é sempre um novo filme. Eu já assisti umas 30 vezes, sem exagero. Um agradecimento especial para meus sócios, né? Para Eduardo Almeida e para Darius Quadros, que estão diariamente contribuindo com seus exemplos, né? Com suas atitudes, contribuindo para que eu me torne uma pessoa melhor a cada dia. E Edu, eu brinco que ele é o Google humano, né? Ele tem um conhecimento transversal e profundo, grotesco. O cara é gigante, um gênio, e também um cara que está aqui para despertar pessoas. Ele é o Morpheus da Matrix. E Darius também é uma pessoa de um caráter libado, um grande irmão, uma pessoa que contribui diariamente para que eu seja a minha melhor versão, que eu me torne excelente no que eu faço, né? Esse é o propósito dele até, o propósito dos dois são esses. E eu queria deixar esse agradecimento especial para eles. Eu estava a semana inteira, né, pensando em quais indicações que eu ia deixar. As minhas não são tão filosóficas assim. O meu fim de semana ele foi de muito entretenimento normal, assim. Mas eu acho que sábado eu conheci, né, realmente o Meteora Podcast, né, que é esse podcast da Cristiane Guterres e da parceira dela, que eu esqueci o nome, mas vou até conferir aqui. Cadê? Aqui. Renata Hilário, que é a outra parceira da Cristiane, que elas fazem esse podcast, que é um podcast quinzenal. Ele tem um monte de reflexão. Esse podcast é de 2 mulheres negras, então acho que é importante citar isso também por conta de representatividade também, e de mudar referência, né, também. E tem um outro que é bem divertido, assim, que eu comentei com o Felipe, não sei se ele chegou a assistir, que é uma série da Netflix que foi feita ano passado, eu até indiquei isso na nossa newsletter dessa semana, que é Grit, Você Está Sendo Filmado, que é uma série de pegadinhas do Gaten Matarazzo, que é o Dustin, do Stranger Things. Ele fez ano passado isso perto do Halloween. Então, umas pegadinhas tipo aquela da menina do elevador lá do Silvio Santos, só que com orçamento da Netflix. Então, tipo, potencializa muito o susto na galera, é engraçadinho, assim, é bem divertido. Eu com a Marcela, né, minha namorada, a gente deu boas risadas no fim de semana. Então, vou deixar essas 2 indicações aí. O Meteora Podcast. Aconselho vocês a ouvirem o episódio 46, que foi o primeiro que eu ouvi de todos, que é com o Rashid, que eles falam de um livro que é O Caminho do Artista, que está relacionado à criatividade, legal. Mas ouçam também todos os cafés com Dona Jacira, que está dentro do Meteora Podcast. E, por último, realmente, assista aí Grit, Você Está Sendo Filmado, que é o Prank Encounter em inglês aí, só para eu gastar meu inglês. Eu não tinha gastado agora nesse episódio. Eu tô bem. Mas é isso, gente. Obrigado, Amanda. Obrigado, Vitor, pelo tempo de vocês. Eu sei que é bem foda. E, assim, foi muito legal trocar essa ideia com vocês. Eu saio daqui realmente transformado, com várias coisas para pensar, até para levar para terapia. Mas realmente acho que tipo, valeu a pena para quem acompanhou até aqui. Então, agradeço demais. É isso, gente. Esse foi mais um Propósito Cast. Até o próximo episódio. Valeu. O Propósito Cast é um conteúdo da Merim Erim com direção e roteiro de Felipe Barbosa e Tom de Paula, edição de Luiz Gustavo Ferreira e trilhas de Jonas e Jess Gallagher.